na carta aos Efésios. Carta aos Efésios. Eu não sei se vocês já repararam, mas eu tenho pregado bastante acerca da carta aos Efésios. No último domingo que eu estive aqui, eu preguei no capítulo 1. Falei sobre as 4 características da igreja verdadeira, né? Eu também já preguei o capítulo 3 de Efésios. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que está no capítulo 5 da carta aos Efésios. Nós vamos iniciar essa leitura, queridos, do verso 14 até o verso 21, ok? Diz assim a palavra do Senhor. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes. Levanta de dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém, queridos? Só até aqui, amados. Curve a sua cabeça e vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus e amado Pai, te louvamos nesta manhã, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos, para, Senhor Deus, nesse momento recebermos a Tua santa palavra. O Senhor sabe que somos pequenos, o Senhor sabe, Deus, que somos dependentes do Senhor, ó Pai, e por isso nesta manhã revela a nós a Tua santa palavra, revela a nós a Tua vontade nesta manhã, Senhor, para que possamos, ó Deus, sair daqui entendendo aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Assim nós te pedimos, ó Deus, e assim também nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quem está vivo, dá glória a Deus aí, amado. Aleluia. Então, aí seus irmãos estão vivos, né, bispo? Aleluia, Jesus. Amados, por algumas semanas eu tenho pensado muito acerca de avivamento. Teve um domingo que a pastora Ellen pregou aqui sobre avivamento. E nessa manhã me veio uma pergunta acerca do avivamento. Qual é a real necessidade de um avivamento? Para nós entendermos e respondermos esta pergunta, nós temos que praticamente entender o que aconteceu na Bíblia e o que aconteceu na história da igreja. Quando, por exemplo, nós vemos o que aconteceu em Atos 2, o que aconteceu em Atos 8, em Atos 10, em Atos 19, nós começamos a ver o resultado que promoveu esse avivamento. O que produziu esse avivamento? E aí nós pensamos que realmente é necessário entendermos que há uma necessidade desse avivamento. Quando, por exemplo, olhamos para a história da igreja, nós vemos a necessidade hoje, nesses dias, quando vemos o resultado do que produziu o avivamento. Quando olhamos para 1906, aonde aconteceu lá em Los Angeles o avivamento, na rua Azusa. O que promoveu esse avivamento dentro de um tempo tão difícil e quebrou muitas cadeias, muitos problemas que haviam dentro da sociedade e muitos outros avivamentos, queridos, históricos, promoveram coisas extraordinárias,
como a Igreja de Deus, quando se levantou Richard Spurgeon, que é o fundador da Igreja de Deus, aonde nós vemos o resultado desse avivamento. Nós somos, na verdade, aqui produtos de um grande avivamento que moveu não somente a direção da igreja, mas também moveu a sociedade. Mudou completamente a sociedade. Eu me acordo quando nós fomos lá no Tennessee, em que o bispo estava falando que a igreja, até os dias de hoje, é apedrejada, né? Eles atiram pedras nas vidraças da igreja por conta de perseguição, de muitas coisas que a igreja promove. E o que a igreja promove? Houve-se um tempo, queridos, que era proibido a bebida naquela região por conta da igreja. Então, muitas vezes a igreja vai incomodar por conta de situações que a igreja vai lutar, e a sociedade acaba mudando por conta dessa guerra, dessa luta, desse avivamento. E nós vemos o que o avivamento produz, e entendemos que nos dias de hoje nós precisamos, há uma necessidade de um real avivamento. O que nós temos visto dentro das igrejas? Quando nós olhamos para dentro das igrejas, nós temos que entender que há uma necessidade de um real avivamento. Quando nós olhamos para a sociedade, nós olhamos uma necessidade de um real avivamento. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós vemos a necessidade de um real avivamento. Mas pastor, eu estou bem do jeito que está, eu não quero uma mudança, porque avivamento, ele traz mudança sobre as nossas vidas. O avivamento vai, queridos, trazer uma transformação sobre a nossa vida. Quando nós olhamos para esse texto, para entendê-lo, nós temos que ver o que aconteceu com esta igreja para que o apóstolo Paulo estivesse dizendo: desperta, ó tu que dormes. Quando o apóstolo Paulo fala isso, nós temos que olhar pelo menos para 3 a 5 anos atrás, de como foi a fundação desta igreja. Conforme o exemplo de Atos 2 e do avivamento que aconteceu em Atos 2, onde todos foram cheios do Espírito Santo. Aí você vê também em Atos 8, onde havia o Filipe cheio do Espírito Santo pregando em Samaria, e ali se viu a necessidade daquelas pessoas serem cheias do Espírito Santo. Isso se ouviu do que estava acontecendo em Samaria, queridos, em Jerusalém, e o apóstolo Pedro teve que ir até o lugar onde Filipe estava e orar por aqueles que estavam ali, e eles foram cheios do Espírito Santo. Quando nós olhamos para o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, nós vemos também um avivamento. Um avivamento com os gentios, aonde Pedro se propõe a ir à casa de Cornélio. Enquanto ele está pregando a palavra, o Espírito Santo cai sobre aquelas pessoas e acontece um grande avivamento. Mas esse avivamento produz tanta coisa, tanta mudança, queridos. A nossa vida já não é mais a mesma quando nós sofremos o impacto desse avivamento. Agora, quando nós olhamos para Atos capítulo 19, nós vemos o apóstolo Paulo indo a Éfeso. E o que ele faz em Éfeso? Ele vai lá e se depara com 12 discípulos de João Batista. Ele fala sobre o Espírito Santo, mas fala sobre o batismo no Espírito Santo. Então, os discípulos de João Batista, eles não sabem o que é isso. Eles até se confundem e fazem menção do batismo do arrependimento que João pregava. Aí então o apóstolo Paulo começa a pregar acerca do que João havia falado. Que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí então o apóstolo ele começa a impor as mãos e ora por aqueles que ali estão. E eles são cheios do Espírito Santo de Deus. Há um grande avivamento em que Éfeso está provando nesse momento. Quando você olha para o capítulo 19, você vê muitas coisas acontecendo. Provocou-se um grande avivamento naquele lugar, a ponto dos bruxos, dos magos, dos feiticeiros que estão ali começarem a fazer fogueira com os livros que eles tinham de encantamentos, de bruxaria. Eles foram se convertendo, queridos. Ali aconteceu milagres extraordinários. Essa expressão que ali é usado sobre as mãos de Paulo, aconteceram através das mãos de Paulo milagres extraordinários,
eu acredito que é o único registro que fala-se sobre isso, milagres extraordinários. Essa expressão é muito forte, e eu fico imaginando o que aconteceu ali, um grande avivamento. Houve-se transformação, houve-se cura, houve-se milagres, coisas extraordinárias, muitas coisas acontecendo, queridos, porque o avivamento ele traz isso, ele traz mudança, ele traz transformação, ele traz arrependimento, ele traz quebrantamento, ele traz muitas coisas sobre a nossa vida. E nós começamos a entender que a necessidade é muito grande sobre a nossa vida, sobre a igreja e sobre a sociedade, de que nós temos que orar por um grande avivamento. Porque muitas vezes nós pensamos, não, o meu casamento vai mudar. Ele muda quando você tem a vida espiritual no altar de Deus. A sua casa só vai mudar quando você tomar uma atitude diante de Deus, diante de Jesus, quando você se propor a buscar ao Senhor. Porque senão a mudança é superficial. Quando nós não entendemos isso, querido, nós vamos levando com a barriga coisas que Deus quer fazer muitas vezes em nossas vidas, que quer promover em nossas vidas, e isso só vai acontecer quando houver uma busca intensa pela presença de Deus e por este avivamento. Pastor, eu quero uma mudança na minha casa. Pastor, eu quero uma mudança no meu casamento. Pastor, eu quero uma mudança no meu trabalho. Pastor, eu quero uma mudança sobre a minha vida espiritual. Isso só vai acontecer quando você entender que é uma necessidade urgente e nós devemos buscar. É interessante porque a igreja de Éfeso já havia passado por um avivamento. Então, quando eu olho para esse texto, eu penso o que está acontecendo com a igreja de Éfeso. Porque o Espírito Santo aqui colocou as palavras sobre a boca de Paulo, dizendo, aqui amados, no versículo 14, desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aí ele começa dizendo algumas coisas, queridos. Olha o versículo 15, portanto vede prudentemente como andais, vede prudentemente como vocês estão andando. Deus quer promover tantas coisas sobre a nossa vida, mas nós não tomamos posição como igreja, de orar, de buscar a face de Deus e dizer, Deus, eis-me aqui para esse avivamento, para essa mudança que o Senhor quer promover na minha vida, na minha casa, no meu casamento, em todas as áreas. Deus quer fazer isso, querido, mas muitas vezes nós estamos dispersos. Aí chega um momento em que Deus começa a querer despertar a nossa vida, e Ele começa a exortar a igreja, e começa a exortar a nossa vida, para que nós venhamos a buscar mais a sua presença. Porque é necessário, queridos. É necessário que nós venhamos, queridos, nos agarrar a Deus e buscar a presença de Deus. Quem fala aqui com os Efésios, queridos, é o apóstolo Paulo, um homem que tem provado isso. Um homem que tem provado esse avivamento, um homem que busca a presença de Deus, um homem que ele diz num conselho, dando a carta de Tessalonicenses, dizendo, orai sem cessar, orem, busque a minha presença, clame ao Senhor, chore na presença de Deus e diga, Deus, eu preciso desse avivamento. Olha o que está acontecendo com a sociedade, olha o que está acontecendo com o mundo. Olha as coisas que têm acontecido, olha a insensibilidade dentro da igreja em questão do Espírito Santo. Muitas vezes, querido, nós queremos ser muito técnicos. E muitas vezes nós queremos fazer tudo certinho, mas nós não pensamos na parte espiritual. Achamos que o que é bom é certo. Mas muitas vezes quando olhamos para a palavra de Deus, não é o certo. Mas por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque Jesus está falando no capítulo 2 de Apocalipse para a igreja de Éfeso. Sabe o que ele diz para a igreja de Éfeso? Ele diz, eu conheço a sua perseverança, eu sei que vocês têm colocado para fora aqueles que se dizem apóstolos e não são, mas eu tenho algo contra você. Vocês perderam o primeiro amor. Eles perderam o fervor, queridos. Por isso que é necessário acontecer um despertamento espiritual com a nossa vida. E muitas vezes nós somos chacoalhados. Muitas
nossa vida e nós achamos, não, essa luta, essa dificuldade contra a minha vida vai me abater, mas quando você se coloca na presença de Deus, você entende, querido, que Deus está fazendo algo novo sobre a sua vida, que Deus está começando a te levantar para um grande avivamento, querido, porque antes de acontecer um grande avivamento, amados, há muita perseguição, há muita luta, há muita dificuldade, há bloqueios contra a sua vida, e você tenta orar, você tenta clamar, você tenta jejuar, você busca a presença de Deus, mas o inimigo tenta contra você, aí acontece a sonolência espiritual, a perturbação, o diabo tenta te tirar do foco do avivamento, querido, mas você tem que perseverar, você tem que manter ali a sua posição enquanto há esse pedido, e se você não manter isso, querido, o diabo vai tentar te tragar, o diabo vai tentar fazer com que você fique calado, mas como igreja do Senhor, como igreja que busca, não pode ficar calada, então você continue clamando, querido, porque Deus vai derramar dessa fonte viva e poderosa sobre a sua vida, para encher a sua vida e a sua casa. Eles estavam passando por um processo. A carta aos Efésios fala muito, queridos, sobre plenitude. Plenitude. Não sei se vocês recordam, eu acho que no capítulo 1, queridos, de Efésios, se eu me recordo, no versículo 19, o apóstolo Paulo fala sobre a plenitude. Em todo momento ele fala isso. No capítulo 6, quando ele vai falar da armadura de Deus, ele fala assim: revestivos de toda. Não é metade, é tudo. Ele usa muito essa palavra plenitude. Ele usa muito essa palavra de crescimento. De todo, não de um pouco, mas de tudo. E aí quando chega esse momento, queridos, eu vejo que alguma coisa está acontecendo com a igreja de Éfeso. Algo está tentando tragar a vida espiritual desse povo. Quando você olha para os primeiros versículos, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele começa a fazer a descrição de algumas coisas. Pelo menos no versículo 3 ele vai dizendo: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós como convém a santos. Aí ele começa a colocar uma lista de coisas que parece que estão acontecendo no meio dos Efésios. Uma lista de coisas. E ele começa a dizer, querido, o que a igreja não deve ser, mas o que a igreja deve ser. E uma das coisas interessantes que eu acho que ele inicia, amados, falando, tipo, que ele é um crente cheio do Espírito Santo, ele está vivendo esse avivamento constante, querido. E aí eu penso, amados, que quando ele coloca o primeiro verso, ele pensa no que ele está vivendo. E o que o Espírito Santo está fazendo com a vida dele. Porque um crente que é cheio do Espírito Santo, ele quer ser igual a Jesus. Olha o que diz no primeiro verso: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede imitadores de Deus como filhos amados. O que dá a entender, queridos, que quando chega no versículo 18, que ele diz assim: não vos embriagueis com vinhos em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Parece que ele está voltando, e no versículo 1 dizendo assim: ó, sede imitadores de Deus. Porque o crente cheio do Espírito Santo, ele tem que imitar a Cristo, ele tem que imitar a Deus. Amém. Os Efésios tinham um exemplo há 5 anos atrás. Eles viram o que aconteceu com certeza em Atos 2, em Atos 8, em Atos 10. O que vinha acontecendo, porque, queridos, o que havia acontecendo entre o avivamento que estava acontecendo, cheios do Espírito Santo, estava se propagando, estava se alastrando como um fogo, querido, naquele tempo, onde as pessoas estavam ouvindo o que está acontecendo. Imagine, queridos, quando o avivamento bater na porta desta igreja. Os vizinhos da frente, do lado esquerdo, do lado direito, em todos os lugares, vão saber que o Espírito Santo está movendo, está conduzindo, está dirigindo esta igreja. Aonde você for, você vai exalar o bom perfume de Cristo. Você vai fazer
fazer a diferença. As pessoas vão olhar para você e vão entender que o Espírito Santo está na sua vida. Mas até então, queridos, há um confronto, há uma barreira, uma luta. A sonolência espiritual tenta contra a nossa vida. Eu não sei se você se recorda de uma passagem bíblica que fala de um moço chamado Eutico. O apóstolo Paulo estava pregando em um lugar e esse jovem estava na janela. E na janela ele dorme e cai e morre. Quando eu olho para esse texto, queridos, eu vejo muitas vezes a igreja adormecendo. A igreja na janela. A igreja com essa dormência começa a cambalhar. E muitas vezes, ao invés de cair para dentro da igreja, onde a palavra está sendo pregada, ela está caindo para fora. E é triste quando a igreja e quando a nossa vida está caindo para o lado de fora. Porque muitas coisas que estão no mundo o crente está consentindo entrar na sua vida. O mundo muitas vezes, querido, tenta nos assediar com muitas coisas, porém, queridos, amados, ainda há uma saída. E quando eu entendo que a igreja está dormente, espiritual, queridos, adormecendo espiritualmente e cai para o lado de fora, é necessário, querido, que Cristo vá até o encontro dessa igreja e resgate essa igreja e ressuscite e tire esse mal que está tentando destruir a tua vida, que está tentando destruir a igreja, queridos. Eu entendo isso, amados, que quando nós nos propusemos a um grande avivamento acontecendo, seja em missões, seja onde forem todas as áreas da nossa vida, amados, você já viu um crente cheio do Espírito Santo? Ele chega em casa, querido, a esposa, o rosto da esposa até brilha, a esposa pode estar até de mal com ele, ele olha que linda, até brava ela é linda. Já viu? Nada tira o crente do sério. Nada tira. Uma situação muitas vezes tenta contra a sua vida, você não permanece com aquele sentimento, olha, meu Deus, o que aconteceu comigo, Senhor? Olha o que está acontecendo comigo, Deus. Não. Todo dia falando isso, não, queridos. O crente cheio do Espírito Santo, ele vai para o joelho, ele ora, ele fala em línguas, querido, ali ele se derrama, amado, ele levanta renovado pelo poder do Espírito Santo, querido, porque ele está cheio do Espírito Santo. Mas pastor, o que aconteceu com esta igreja de Éfeso? O que acontece? Porque o apóstolo Paulo está falando isso. Se eles viveram um grande avivamento, esfriamento espiritual. Sabe como acontece o esfriamento espiritual? Quando o crente deixa de orar. Quando o crente para de orar. Pastor, oração de 2 minutos está bom. Não importa o tempo, pastor. O que importa é o que eu orei. É porque eu não tenho tempo para orar, pastor. Eu trabalho muito. Eu não tenho tempo para Deus. Queridos, muitas vezes nós temos desculpa para não orar e caímos no comodismo. Deixamos Deus de lado. Quando fazemos isso, querido, nós estamos correndo perigo. Porque não entendemos esse relacionamento ainda. É necessário um avivamento. Pastor, as coisas espirituais têm se tornado comum para a minha vida. Como um complemento. Jesus se tornou um complemento na minha carteira. De coisas que eu tenho. Jesus nunca pode ser um complemento na sua vida. Jesus tem que ser o primordial na sua vida. Tem que ser o primeiro, enquanto nós, queridos, estamos pensando, porque a minha vida está assim, está assado, querido, busque a Deus, e a esse avivamento, porque o Senhor vai mudar a sua história. Amém. Ele quer transformar as nossas vidas, mas nós temos que nos levantar em oração. Muito crente acha que é fanatismo ficar orando. Eu conheci uma senhora, e ela veio até aqui em Atlanta. O nome dela é Missionária Lorena. Missionária Lorena. Ela tem, eu acho que quase 90 anos de idade, amados. Ela veio, ela é da igreja Deus é Amor. Aí a gente fica falando assim, mas tanta doutrina. A gente não olha para a oração. Igreja que ora. Vê os milagres acontecendo.
Essa mulher veio para cá em Atlanta, ela orou 12 horas. O mínimo que ela ora é 7 horas. O mínimo. Quando você se depara com uma senhora de quase 90 anos, ela contando uma situação dessa, você pensa, deixa eu sair daqui. Estou com vergonha. É verdade. Eu conheço ela, já participei com ela. É verdade, seria garantia dela. É verdade, eu sei que é verdade. E aí a gente pensa, não, 15 minutos está bom. 10 minutos está bom. Pastor, eu não consigo mais do que isso. Se propõe a orar e pedir por um grande avivamento, e você vai ver o que vai acontecer. Porque Deus está despertando a igreja. Amém. Não para um movimento comum, mas para mudar a história desta nação. Amém. Para mudar a história da tua casa. Amém. Para mudar a história da sua vida. Enquanto tiver essa dormência espiritual e nenhuma posição, levando as coisas espirituais como algo comum, tanto faz, Senhor. Para mim tanto faz ir para a igreja ou não. Para mim tanto faz orar ou não. E nós começamos, querido, desse jeito. Estou cansado demais para orar. Estou cansado demais para jejuar. E aí a igreja pede o propósito. Pede o propósito, sabe por quê, queridos? Se você olhar para Atos dos Apóstolos, eles estavam reunidos em um propósito. Havia um projeto. E qual era o projeto? Receber o Espírito Santo. Ser revestido do poder. Quando a igreja se propõe falar a mesma língua e orar o mesmo propósito, as coisas vão acontecer. O que acontece? Há muita divisão. Um pensa lá, outro aqui e tal. E o que a palavra diz? Que um reino dividido, ele não prevalece. E às vezes a gente pensa, não, pastor, eu vim buscar a minha bênção, o meu carro, a minha casa, se propõe a buscar um avivamento, que quando você se propor a buscar um avivamento, as demais coisas o Senhor vai acrescentar sobre a sua vida, tudo vai ficar diferente. Por isso, queridos, nós temos que ter o mesmo propósito. Se você quer uma mudança no seu casamento, se você quer uma mudança, amado, em você mesmo, comece a orar por um avivamento. Porque há um esfriamento espiritual. E quando eu falo sobre esse esfriamento, eu não digo como outras igrejas que estão por aí rodando como se fosse, sei lá, um negócio de macumba, queridos. Não é esse movimento que eu falo. Não é esse avivamento do pula-pula. Você pode até sentir, porque no dia de Pentecostes houve visões, houve a audição, o som como de um vento veemente impetuoso, mas eles viram um fogo que se dividia como língua e repousava sobre cada cabeça, querido. Você pode sentir o Espírito Santo, pode, queridos. Você não pode ser dominado, porém, sobre esse sentimento para fazer coisas que muitas vezes você pensa, não, é o Espírito Santo que está me mandando fazer porque eu tive um arrepio. Não, amados, queridos, nós podemos sentir, nós podemos chorar, nós podemos pular, queridos, mas entendendo o que a palavra está querendo falar comigo, o que o Espírito Santo está promovendo sobre a minha vida, porque está cheio de igreja que está no pula-pula, fazendo aviãozinho, desenrolando rolo, mas não tem nenhum caráter, porque não moldou o caráter, porque não houve transformação, não houve mudança. O avivamento provoca mudança. Aquele que rouba não rouba mais. Aquele que adultera não adultera mais. Ah, pastor, lá, tá. Aí tudo bem. Já vi muitas igrejas assim. Mas eu quero ver no dia a dia. Quero ver se tem caráter para chegar lá e enfrentar muitas vezes uma situação que vai provocar a sua vida e a sua carne e vai dizer, olha, é assim, assim, assim. O que você é, crente ou não é? Porque o crente cheio do Espírito Santo é assim, querido. Ele rejeita, ele sabe que ele está sujeito ao pecado. Muitas vezes, querido, esse pecado tenta tomar a vida dele, a natureza pecaminosa tenta tomar, querido, a vida dele, porém ele está ali subjugando a carne, como o apóstolo Paulo disse.
Sabe o que é subjugar a carne? É você manter ela presa. A tua carne quer alguma coisa, mas você mantém ela presa na palavra de Deus. O Senhor disse isso, eu não vou fazer. Aleluia. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto, querido. Nós precisamos de um grande avivamento. Aleluia. Nós precisamos de uma mudança. Nós queremos que esse avivamento provoque sobre a nossa casa salvação. Provoque sobre a nossa casa libertação. Provoque sobre a nossa vida uma busca intensa, uma transformação no nosso caráter. O apóstolo Paulo está aqui falando com pessoas que sabem o que é avivamento. Sabe o que é oração. Sabe o que é a palavra. E agora estão num momento de sonolência espiritual. Aí quando ele diz assim, queridos, na palavra, desperta tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Alguns versículos anteriores vai falar sobre aqueles que estão na luz, eles frutificam. Mas aqueles que não andam na luz, queridos, que estão em trevas, são crentes infrutíferos. Eles creem em Cristo, mas não fazem a diferença. Você sabia que o diabo e os seus demônios também creem? A Bíblia diz que eles creem e tremem. O perigo está é que o crente crê e não treme. Não tem temor pela palavra de Deus. Não tem respeito pela voz do Espírito. E muitas vezes faz coisas ao contrário daquilo que Deus está falando. E nós pensamos, como assim, pastor? Eu estou vivendo uma vida santa. Será que realmente, diante das Escrituras, nós estamos vivendo uma vida santa? Eu olho por mim, quando eu olhei para essa palavra aqui, eu pensei, eu preciso de um avivamento. Eu vivo constantemente lutando para esse avivamento acontecer na minha vida. Minha esposa está aqui, ela sabe muito bem. Eu vivo me cobrando enquanto isso. Quer ver um crente chato? É um crente que não ora. Eu falo isso, querido, quando eu não consigo orar, eu fico chato. Imagine quanto minha esposa não tem que aguentar quando eu falo assim para ela, ó, não consegui orar agora de manhã, então você sabe, eu estou chato. Não consigo ficar sem orar. Eu sinto, querido, a necessidade da oração. O problema é que quando o crente não sente a necessidade da oração, levanta e atropela tudo e vai para o trabalho achando que Deus tem que dar uma bênção para ele, e chega lá, começa a ver as lutas acontecendo e pensa, ah Deus, porque o Senhor não está comigo? E acha que Deus tem que fazer alguma coisa e nem abriu a boca para adorar, para agradecer, para orar, para dizer, Deus, eu te amo, eu te quero mais do que tudo, querido. Nós precisamos disso, amados. Se você está vivendo dessa forma e você vê que você não tem esse desejo de orar, você não tem essa vontade de buscar a Deus, alguma coisa está errada, alguma situação está se levantando contra a sua vida, o comodismo, a sonolência, há uma coisa acontecendo contra você, que está se levantando para que você não consiga vivenciar este avivamento, e por isso nós temos que encontrar em Deus e dizer, Deus, muitas vezes eu não tenho vontade, mas me perdoa, me ajuda, me levanta em oração, preciso interceder pelo irmão, preciso interceder pela minha casa, querido, muitas coisas estão acontecendo, o diabo está ganhando campo, querido, e está colocando bomba no campo, está minado, e nós não conseguimos entender o que está acontecendo com a nossa vida, porque falta oração, porque quando você ora, Deus revela, quando você ora, Deus te levanta, e Ele sabe que você está ali, orando e buscando a face do Senhor, e dizendo, Deus repreende, livra de todo mal, mas quando nós estamos lá despercebidos a oração, querido, as coisas vão acontecendo, e nós não ficamos perturbados, pensando que Deus não está conosco, mas como Deus não vai estar conosco, querido, a gente não abre a boca para orar, nós temos que dizer, Deus, eu te quero na minha vida, faz uma obra na minha casa, eu preciso desta obra, aviva a minha vida. Amém. Aleluia. Precisamos ser cheios. Glória a Deus.
Precisamos ser desafiados por aquilo que Deus quer fazer. E é interessante, queridos, que existem 4 coisas importantes acerca da expressão que o apóstolo Paulo usa aqui: enchei-vos. Quando nós pensamos acerca de enchei-vos, dá a entender que há um líquido que vai encher uma vasilha. Não é isso? Lá em Joel fala derramar do Espírito Santo. Fala do Espírito Santo como um líquido. Quando nós olhamos para esse texto e essa expressão enchei-vos, nós temos que entender 4 coisas sobre essa expressão. O primeiro aqui, que é o verbo está no modo imperativo. E o que isso significa? Não é uma proposta, não é uma alternativa, não é uma opção, e sim um mandamento de Deus. Aleluia. Ah, não! É uma opção que eu tenho a ser cheio, porque aqui não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos. O verbo aqui imperativo não está dando uma opção, está falando para você, está mandando, dizendo: olha, enchei-vos. Aleluia. Glória a Deus. Há muito crente que está falando: ah, não, pastor, mas eu tenho livre-arbítrio, eu escolho se eu quero ou não quero ser cheio do Espírito Santo. Ok. Ele está mandando, se você é crente, se você ama a palavra de Deus, você vai obedecer a voz do Senhor e o que a palavra está dizendo. Ah, mas eu optei por não ter esse avivamento, pastor. Eu prefiro me embriagar com o vinho. Eu prefiro, pastor, continuar na minha vida quietinho, fazendo as minhas coisas, tendo o meu pecado de estimação. Ele é tão bonitinho, quando eu chego em casa eu faço carinho no pecado de estimação. Não é isso que Deus quer para a sua vida. Não é isso que o Senhor quer promover sobre a sua casa. Deus quer transformar a sua vida, quer mudar você. Amém. Deus está dizendo: se você é crente, você obedece a palavra, enchei-vos. Amém. E como isso, pastor? Você está me mandando? Busca, clama, chora, grita, planta a bananeira, mas não saia da presença de Deus sem ser cheio da presença do Espírito. Enquanto você clamar e buscar, dizer: Deus, intensamente, Senhor, eu preciso de Ti. É interessante porque o Salmo 84, queridos, foi pregado numa sexta-feira do Salmo 84. Primeiro verso diz: quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O verso 2, se eu me recordo, diz assim: a minha alma suspira e desfalece pelos Teus átrios. Queridos, por esses dias eu tendo uma experiência sobre suspirar. Eu orando e comecei a suspirar. Suspirar e comecei a... Senhor, e comecei aquele soluço de choro na presença de Deus. Porque o Salmo 84, querido, o salmista está expressando a saudade que ele tem de estar nos átrios do Senhor. O que acontece quando, por exemplo, sua esposa ela vai viajar? Vamos supor, ela vai para o Brasil. Aí você fica em casa, né, varão? Minha esposa não está aqui. Fica suspirando. Porque você sente falta da sua esposa. Porque você quer ela. Você quer que ela esteja perto, e o salmista está dizendo isso, suspirando, com saudade de estar nos átrios do Senhor. E com certeza, depois ele falando ali sobre o vale árido, ele fala como se ele estivesse passando pelo deserto, querido, e pensando no templo, no tabernáculo do Senhor, nos átrios do Senhor, porque são os filhos de Coré. Ele está ali relatando quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Ah, mas Senhor, a minha alma suspira, eu tenho saudade, eu quero estar na Tua presença, eu quero buscar a Tua face, Senhor, oh Deus Todo-Poderoso, a minha alma suspira, eu tenho saudade, eu tenho vontade, eu quero muito estar na Tua presença, Senhor. Quando nós pensamos acerca disso, nós pensamos no quê, queridos?
que nós amamos a Deus e nós não podemos viver sem a presença do Senhor, sem a presença do Espírito Santo. Eu não sei você, querido, mas se eu ficar sem orar um dia, sem ficar sem orar, sem adorar ao Senhor um dia, queridos, eu começo a sentir: Deus, eu tenho essa necessidade, eu preciso fazer isso, Senhor, eu preciso correr para os teus pés, eu preciso buscar a tua face. É porque você ama a Deus e você intensamente tem esse desejo de estar na presença do Senhor. Você não vê a hora de dobrar o teu joelho e dizer: Deus, como é bom estar aqui, eu amo estar nos teus átrios, Senhor. Senhor, estar na porta do teu templo é melhor do que estar na tenda da impiedade, é melhor do que estar nas tendas de impiedade no mundo. Em qualquer situação, a presença de Deus tem que ser melhor do que a presença do teu amigo, do teu pai, da tua esposa, querido. Sabe por quê, amados? Quando você sente a necessidade de ter a presença de Deus, amados, aí você entende que tudo é suprido. Aí você entende, querido, que o Senhor vem, Ele que refrigera a tua alma, Ele te levanta, Ele te renova, Ele te enche com o Espírito Santo. Você começa a andar, queridos, como se estivesse andando em nuvens e pensando: Deus, como tu és maravilhoso. Aí você começa a imaginar: Deus, o que aconteceu? Será que eu fui arrebatado aos céus? Ou será que os céus desceu até a mim? É porque você tem buscado a presença do Altíssimo. Há um teólogo que diz que todos, mas todos os crentes devem ser cheios do Espírito Santo. Amém. Não aceite não ser cheio do Espírito Santo. Então, quando nós olhamos em cheios aqui, é um modo imperativo, que não é uma proposta e nem uma opção. Deus está mandando: enchei-vos. Segunda coisa que eu vejo dentro dessa expressão, enchei-vos, o verbo está na forma plural. Na forma plural. Endereçada à totalidade. O Espírito Santo está disponível para todos. Aí uns crentes olham assim: nossa, como o irmão fala em outras línguas, como o irmão é usado, ministração do louvor, como o irmão é amável, esse amor é fora do comum, ele é cheio do Espírito Santo. Pastor, eu queria ser tanto parecido com o irmão. Queridos, quando aconteceu em Atos 2, o derramamento do Espírito, a Bíblia diz que tiveram línguas como que de fogo repartidas. Línguas que partidas. Por que as línguas estavam repartidas? Porque elas repousaram sobre cada um dos crentes. E o que diz ali? E todos foram cheios do Espírito Santo. Pastor, eu acho que é impossível para mim, pastor. Enquanto você tiver esse pensamento, querido, você está bloqueando. Você está querendo dizer que Deus não pode te encher do Espírito Santo? Pastor, porque a minha vida precisa mudar. Eu tenho muitos pecados. Todo mundo é pecador, queridos. Todo mundo tem um pecado. E o diabo tenta apertar naquele pecado. A carne tenta fazer com que você se afaste. Mas quando você tem um coração sincero diante de Deus e diz: Deus, eu não sou nada, eu sou um pecador, mas Tu és tudo, Deus. Senhor, me enche com Teu Espírito Santo. Eu me lembro quando eu fui batizado pelo Espírito, querido. Porque a palavra batismo, né? Ser batizado no Espírito Santo, é você ser lançado no Espírito. Porque quando você olha para a palavra batismo por imersão, você é mergulhado na água. E o que acontece quando você é batizado no Espírito Santo? Você é mergulhado nele. Você se joga completamente. Sabe aquela passagem de Ezequiel, queridos, que fala sobre as águas que vão subindo? Ele descreve, querido, que as águas davam pelo artelho, pelo joelho, pelos lombos, mas quando a água é profunda,
Ele diz, e ele me levou. Porque ele está falando do Senhor. Porque águas profundas, queridos, denotam que nós perdemos completamente as nossas forças para lutar contra aquilo que Deus quer para a nossa vida. Somos tomados pelas águas do Espírito. E aí acontece algo conosco. Aí nós começamos a enxergar que nós somos dominados completamente pelo poder do Espírito. Deus quer fazer isso não com uma pessoa. Deus quer fazer isso com todos. Amém. Jovens, crianças, adultos, se preparem. Porque vai haver um grande derramar nesse lugar. Amém. Aleluia. Terceira coisa que eu entendo acerca da expressão enchei-vos, é que o verbo está na voz passiva. Deixai o Espírito encher-vos. Mas pastor, não é imperativo? A voz passiva faz com que eu entenda que não é eu que tenho que dominar o Espírito. É o Espírito que tem que me dominar. Tem crente querendo mandar no Espírito. Tem crente que quer dominar o Espírito. Mas quando eu entendo que ser cheio do Espírito Santo, encheios do Espírito Santo, é se entregar completamente e ser tomado, ser possuído completamente pelo Espírito Santo de Deus, ser habitado por Ele, e começar a entender que eu não sou mais guiado por mim mesmo, mas Ele que me guia, e que as vontades que eu tenho, querido, começam a morrer. Porque o apóstolo Paulo até faz a descrição disso, eu me lembro de Gálatas 2:20, dizendo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que é isso? É um homem controlado pelo Espírito Santo, queridos. Sabe, em momentos que vai haver situações que vão tentar se levantar contra a sua vida, aí você vai entender se você é controlado pelo Espírito ou não. Porque muitas vezes você vai querer gritar, você vai querer falar, você vai querer bater, muitas vezes você vai querer ter atitudes, querido, mas quando você olha para você mesmo e você diz assim, eu não sou nada, e o que está em mim, o tesouro que está em mim, isso é valioso, o Espírito Santo, aí você começa a entender que você é controlado pelo Espírito Santo. Essa voz passiva me faz entender, eu começo a ceder para o Espírito Santo. Não há resistências, enchei-vos. Queridos, enquanto eu penso isso da voz passiva, eu estou dizendo, Deus, eis-me aqui, Senhor, faz o que tu queres. Deus, enche-me do teu Espírito Santo. Senhor, não há barreiras, querido, porque Deus vai moldando, Deus vai fazendo um milagre moral. O ego vai caindo. Como assim um milagre moral, pastor? Você não viu o que aconteceu com o apóstolo Paulo e Silas enquanto estavam na prisão? E eles oravam e cantavam. O que aconteceu? Houve um terremoto e abriu as cadeias. Só que aquela prisão existia assassinos, existia homens perigosos. Só que o homem, o carcereiro que está ali, querido, acha que todo mundo vai fazer alguma coisa contra ele ou vai fugir. Aquele homem, ele quer cometer o suicídio por conta disso. E o apóstolo Paulo fala para ele, não, nós estamos aqui. Imagine um assassino com a cela aberta. Imagine um homem mais perigoso com a cela aberta da prisão. Você acha que não ia fugir? Que ia matar o carcereiro? Ia fazer uma rebelião como acontece lá no Brasil nas prisões? Mas o que aconteceu ali, queridos, foi um terremoto. O que aconteceu ali, queridos, foi um milagre moral. O assassino que estava na cela viu a cela aberta, ele não saiu da cela. Eu acho interessante porque em Atos 2 foi o que aconteceu com Pedro e com outros discípulos. Quem era Pedro? Machão. Pedro era aquele cara, não, é comigo, Jesus. Eu vou pegar a espada e tal, vou cortar a orelha do Malco, eu vou fazer isso e aquilo. De repente era um machão, queria fazer o que queria, queridos. Mas quando chegou no momento em que Jesus estava sendo levado, queridos, para ser açoitado, ele olha para Jesus, alguém fala para ele, você é um deles. Ele diz, não sou, com medo. Com medo, o machão vira praticamente, querido, um gatinho miando. O leão vira um gatinho. Ele fica com medo e foge. Mas depois, querido,
coragem, queridos, enquanto os homens estão dizendo assim, esses aí estão embriagados, eles se levantam. Não, não estamos embriagados. É o que aconteceu, a promessa de Joel se cumpriu. Derramou-se do Espírito sobre toda a carne. Nós estamos cheios do Espírito Santo. Percebe-se que algo acontece, porque somos controlados por Ele, querido. A quarta expressão aqui, o verbo está no tempo presente contínuo. Sabe o que significa isso? Por exemplo, quando você vai encher um copo, você não vai colocar pela metade, porque isso não significa cheio. Mas leva um tempo, porque o copo, ele vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? No grego, queridos, no original grego, quer dizer que esse processo é contínuo. Como assim, pastor? Contínuo? É porque muitas vezes, queridos, nós vamos perdendo o fervor espiritual. Nós deixamos de lado a oração, deixamos de lado o jejum. Pastor, para que jejum? O crente abençoado, quando você lê Mateus, capítulo 6, você pode entender que Jesus está falando sobre oração e jejum. E eu vejo dentro daquele texto o mesmo patamar, oração e jejum, em questão de que o crente não pode parar de jejuar. Ele tem que jejuar. Mas pastor, eu não consigo jejuar. Tira um período. Eu não consigo fazer isso, pastor. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo, mas nós não queremos orar. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo, mas nós não queremos jejuar. Tem muito crente vivendo de aparência, querido. Tem muito crente que simplesmente vive por rótulos. E nós não podemos viver dessa maneira mais. Deus quer levantar uma igreja forte. Amém. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém. Esse processo é contínuo sobre a sua vida. Enquanto você não estiver cheio com uma vasilha até a boca, não pare de buscar a presença de Deus. Não pare de orar. Essa expressão importante enquanto o apóstolo Paulo fala para eles. E é interessante que o apóstolo Paulo depois descreve resultados acerca desse enchimento. É contínuo, é contínuo. Mas ele começa a falar de algumas coisas interessantes. Ele diz assim, versículo 19, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer sobre isso, querido? Que depois do 18 ele está dizendo, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse processo, querido, é um processo que nós temos que entender que é o imperativo. Ele não está dando opção. Nós temos que entender que no plural é para todos. Ele quer encher todos. Nós temos que entender que é o verbo passivo. Nós não temos que controlar o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é que tem que nos controlar, querido. Nós temos que entender, querido, que o verbo está no tempo presente, que isso é contínuo, é um processo contínuo. Continue orando, continue buscando a Deus, continue jejuando, continue falando para Deus, Deus, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo, querido. E o apóstolo Paulo descreve algumas coisas que acontecem com o crente. Você começa a se alegrar, você começa a agradecer a Deus, você começa a cantar, salmodiar ao Senhor, querido, porque o crente pode estar em meio às lutas, mas ele dá graças a Deus, ele começa a ser renovado, ele começa a ser fortalecido
adoecido, há muito crente cansado, muito crente estressado, há muito crente à beira de desistir, há muito crente pensando em parar. Mas entenda uma coisa, querido: se você está pedindo nesta manhã por renovo de Deus, por fortalecimento de Deus, você vai ser cheio do Espírito Santo nesta manhã. Você não vai sair daqui da mesma maneira que entrou, dizendo: Deus, eu não entendo nada, Pai, eu não sei o que o Senhor está fazendo comigo, Pai, porque há situações que se levantaram contra a minha vida. Mas Deus está dizendo, querido: se levante e peça um avivamento, porque algo vai acontecer com você. Vai haver mudança na tua casa, vai haver salvação no teu lar, vai haver algo diferente. Deus vai mudar completamente a sua vida. Vai mudar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Se coloque de pé nesta manhã, querido. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Ele conhece a necessidade do teu coração. Muitas vezes você tem pedido algo, mas o Senhor, Ele quer primeiro te encher. Ele quer primeiro te encher. Ele quer movimentar a sua vida espiritual. Quando em Apocalipse 2 fala, e aquela igreja está se esforçando, o próprio Cristo diz isso, se esforça, é perseverante. Elas lutam contra aqueles que se dizem apóstolos, mas não são, contra os falsos mestres. Eles se opõem, mas o Senhor disse para eles: eu tenho algo contra ti. É a mesma igreja. É a mesma igreja que Atos dos Apóstolos viveu um grande avivamento, em que o apóstolo Paulo chega e põe as mãos sobre os 12 discípulos que estão lá, e eles são cheios do Espírito Santo, e agora o apóstolo Paulo está na carta, depois de 3 a 5 anos depois, o apóstolo está falando: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos. Aí ele diz no versículo 18: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos. Enchei-vos, enchei-vos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, você que porventura, devido à caminhada e ao processo que você viveu de tantas coisas, você começou a se esfriar na fé. Eu quero fazer um convite a você. Venha para frente. Ore ao Senhor e peça: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Se essa palavra falou com você, querido, venha para frente, não tenha vergonha. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos ser avivados pelo Senhor. Aleluia. Deus poderoso. Eu creio que nesta manhã o Espírito Santo vai promover. Deus vai quebrar toda a incredulidade. Deus conhece os teus questionamentos a respeito do que o próprio Deus tem para a sua vida. E você diz: Senhor, eu não sei. Eu procuro muitas vezes, Senhor, entender o que o Senhor tem para a minha vida. Quais são os teus planos?
E você muitas vezes pede: Senhor, eu quero ser. Eu quero uma mudança na minha vida. Muitas vezes você está dizendo: Deus, eu preciso de uma mudança. Busque como nunca você buscou. Clame a Ele como você nunca clamou na sua vida nesta manhã. Porque o Senhor quer derramar algo. O Senhor quer derramar do seu Espírito sobre a sua vida. O Senhor quer te encher nesta manhã. O Senhor quer tocar a sua vida. O Senhor quer transformar completamente o seu coração. Oh, Espírito Santo de Deus, vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, aleluia. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, seja cheio. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, meu Senhor. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
fogo, Santo Espírito desce como Clame a Ele, querido. Levanta as tuas mãos e adora ao Senhor, querido. Oh, Ele está aqui, o Espírito Santo está aqui trabalhando sobre a sua vida. Santo Espírito desce como fogo, Seja Santo cheio, Espírito desce seja cheio do Espírito Santo de Deus. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Oh, aleluia, Jesus. Nós podemos sentir o teu renovo nesta manhã, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, vem incendiar esta igreja. Vem incendiando o teu povo, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Receba do Espírito Santo. Receba da unção do Espírito. Receba da unção do Espírito. Seja cheio, seja cheio, seja cheio da unção de Deus. Seja cheio da unção de Deus. Remanamassuri canta namanai. Oh, renova as línguas, Senhor. Renova as línguas, Senhor. Renova o dom espiritual. Oh, seja cheio, seja cheio. Senhor, incendeia este lugar. Incendeia este lugar. Incendeia a tua igreja. Espírito Santo de Deus, vem tocando sobre o coração, sobre a mente, sobre o corpo físico. Incendeia, incendeia, Senhor. Renova aqueles que estão cansados, sobrecarregados. Olha o renovo do Senhor chegando sobre a tua vida. Olha o fogo do Espírito chegando aqui neste lugar. Oh, Xenamassore Canterabassai, Rimanassote Canterebassore Cantarassoia. Oh, línguas repartidas com o que de fogo repousaram sobre eles, e todos foram cheios, todos foram cheios. Oh, aleluia. Oh, incendeia, Senhor.